Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. No vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês uma resenha de um livro que eu li, que eu simplesmente amei, assim, fiquei apaixonada pela escrita desse autor, que é o Alberto Mussa. Esse livro aqui é A Primeira História do Mundo. Na verdade, eu li primeiro o livro dele que chama A Biblioteca Elementar, foi no final do ano passado que eu li. E foi, assim, uma descoberta incrível, assim, os livros desse autor, né, é uma coisa impressionante mesmo, como ele escreve de uma forma tão, única, né, tão peculiar. Eu acho muito legal quando, a gente encontra autores que têm ali uma personalidade própria mesmo, que a gente encontra nos textos, né, na escrita deles, e que é o que a gente encontra mesmo, acredito nas obras de grandes artistas, né. E aqui não é diferente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro para vocês hoje e sobre, na verdade, esses livros, porque, pelo que eu estava pesquisando, ele escreveu 5 livros que têm basicamente ali o mesmo tema, vamos dizer assim. São histórias policiais, são romances históricos que se passam na cidade do Rio de Janeiro, cada livro em um século, desde 1500 até o século passado. Então, são 5 livros, então um livro por século. Eu achei essa ideia genial, até porque, eh, pelo que eu entendi, em cada livro ele vai contar histórias de crimes que de fato aconteceram mesmo. E aí ele vai trazer aqui pra gente de uma maneira muito interessante, porque, ele é o próprio narrador dos livros. Isso eu achei muito legal, assim, o autor, ele tá presente mesmo contigo ali o tempo todo, sabe, é ele mesmo que vai contando a história e que comenta, sabe, é muito legal e muitas vezes é engraçado. Então, eu gostei muito dessa coisa do narrador ser ele mesmo, sabe, e de ser um narrador, inteligente, irônico, é bem legal. E então ele vai contando pra gente aqui, né, em cada livro. Eu não li os 5 livros, eu li 2, né, eu li esse e A Biblioteca Elementar, que eu falei antes. E, ele vai contar pra gente, então, esses crimes, né, em cada livro um crime que aconteceu em cada época. E ele vai contando pra gente de uma maneira, assim, ele coloca o leitor como parte da investigação, sabe. Então, é muito legal, porque tem uma coisa, assim, meio Agatha Christie, sabe, de você, ir investigando junto com ele esses crimes do passado e, assim, ao mesmo tempo ele vai trazendo toda a cultura, né, do Rio de Janeiro, de todos esses séculos. A gente vai, eh, voltando, né, em vários lugares que existiram e que obviamente hoje já são super diferentes, né, de como era. E é muito interessante, assim, essa volta ao passado e a cultura, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas também do Brasil, né. Tem muita coisa que, todo mundo que mora aqui no Brasil vai se identificar. E para quem é carioca como eu, né, é muito interessante essa coisa de você conhecer mais da história do lugar onde você vive, sabe. E ele vai trazendo, mitos, ele vai trazendo mitologia mesmo, né, aqui nesse A Primeira História do Mundo, que é o que se passa em 1500, né, ele vai trazendo mitologia indígena. No outro, a Biblioteca Elementar, ele vai trazendo, várias pinceladas de personagens de várias culturas diferentes do mundo, porque na verdade, né, a gente faz parte de um país que recebeu muita gente de vários lugares, né. Então, é muito interessante. Eu não queria falar do A Biblioteca Elementar tanto, né, porque
eu não tô com o livro aqui, ele tá emprestado, e eu tô só com esse, infelizmente, depois num outro vídeo eu mostro ele pra vocês, mas é uma capa bem parecida com essa aqui. E, enfim, eu confesso que eu não gostei muito da arte de capa, eu achei que essa coisa do nome do autor ser maior do que o título do livro, eu acho um pouco estranho. Eu acho que a história é mais importante, né, do que o autor, na minha opinião. Mas, enfim, então vou falar um pouco aqui da resenha da resenha não, da sinopse desse livro, né. Aqui a gente vai, eh, conhecer a história de um assassinato que se deu ali por volta de 1560, por aí, se não estou enganada, né, acho que já ficou claro aqui que eu não me lembro muito sim, 1560, 1565, 1567. Eu ia falar mal de mim, né, mas parei. Eu lembro sim, de fato, das coisas. Eu fico achando que eu não lembro, mas eu lembro. E, então a gente vai conhecer aqui a história de um assassinato que de fato aconteceu ali por volta da década de 60, de 1500, e é muito interessante, porque a gente vai voltar lá para aquele Brasil, para aquele Rio de Janeiro, tão pequenininho, né, que era como uma aldeia, né, basicamente. E aí a gente vai, conhecer realmente ali a vida daquelas pessoas naquela época. E, isso é muito interessante, eu adoro, né, eu já falei aqui que eu adoro essa coisa de conhecer o cotidiano, né, então os hábitos, né, ali como que era a vida, então a presença ali super importante da floresta, da natureza, né, como parte integrante mesmo na vida dessas pessoas, porque na verdade elas estavam morando aonde? Dentro da floresta, basicamente. E então essa relação com a natureza, né, muito forte, muito presente e obviamente também com os indígenas, né. Então, aí aqui a gente vai então conhecendo, né, cada personagem, foi um crime que aconteceu e que basicamente a maioria das pessoas que moravam ali na cidade do Rio de Janeiro foram suspeitas desse crime, né, porque obviamente tinha muito pouca gente. E também porque tinha muito pouca gente não, né, tinha muito pouca gente que era, do exterior, né, portugueses e europeus, né, e tal, porque indígena tinha um monte, né. E além da natureza, né, e tal. Então, foram aqui vários europeus, portugueses, né, acusados e inclusive pessoas importantes, né. E aí a gente vai acompanhar, assim, toda a investigação desse crime, tem ali todo um questionamento se foi um crime passional, tem aqui uma mameluca, né, que é essa mistura de branco com índio, né, que é a ai, como é que é o nome dela agora? Ah, isso eu não vou me lembrar, eu acho, o nome da personagem. Jerônima Rodrigues. Então, mas quem morreu foi o marido dela. Então acredita-se que teve ali alguma coisa a ver, né, com ela, porque, né, possivelmente uma mulher muito bonita, e aí aquela coisa toda da o fato dela ser uma mulher exótica, né, e de que, né, tinham poucas mulheres também, né, era um lugar que tinha mais homens do que mulheres ali, as que eram consideradas aptas, né, para casarem ali com os europeus. E então, assim, será que realmente é isso? Será que não, né? Isso é muito interessante porque a gente vai conhecer também a mentalidade da época, né, dos investigadores, né? Se quem investigou, será que também estava envolvido, né? E também isso eu achei muito legal, essa coisa de voltar e conhecer a mentalidade da época, porque
dependendo da mentalidade de cada pessoa, isso até hoje a gente vê, né, é a mentalidade da pessoa que vai dizer, né, quem ela é de fato e como ela enxerga a vida, né. As pessoas a gente fica achando que a vida é o que a gente acha que ela é, mas na verdade não, a vida é o que a gente enxerga, né. E a visão de cada um é muito limitada e muitas vezes influenciada por preconceitos, medos, né, inseguranças, né, várias coisas. E ali um lugar super perigoso inclusive, né, pra quem ama a história, né, sabe que, eh, você viver num Brasil antigo com, né, acho que não precisa nem gostar de história para saber disso, né, mas, os indígenas eram muito, ferozes, né, ali na defesa da terra deles, com toda a razão, né. E tinham hábitos muito diferentes também dos europeus, como, por exemplo, o canibalismo, né. Mas também é muito interessante isso, porque aí o autor ele vai trazer uma mitologia indígena, a gente vai, também, né, conhecendo a mentalidade de cada tribo ali eh, indígena que vivia aqui naquela época, sabe. Olha, muito interessante, né, muita coisa que a gente não sabe, que a gente não imagina, e, olha, é incrível, assim, para quem ama, investigação policial, essa coisa de você participar, de você poder também ali concatenar as ideias, ter os seus suspeitos, eu já vou dizer aqui que eu errei. Eu achei que era alguém, mas não era. Mas acho bem legal essa coisa de você participar, né. Pra quem gosta de história, história do Brasil, para quem gosta de, conhecer, né, conhecer a mentalidade dos povos antigos, é muito interessante, é muito interessante. Para quem gosta de uma narrativa inteligente, irônica, divertida, olha, indico demais, indico demais. Eu, assim, eu não sei se eu gostei mais da Biblioteca Elementar do que desse, eu acho que eu gostei, assim, com certeza eu gostei muito dos 2 e vou querer ler os próximos livros também dele, os outros 3, né. Eu sei que ele tem outros livros escritos, mas eu sei que esses 5 eles formam, assim, um conjunto, né, que ele fez. Com certeza eu vou querer ler os outros 3, né, então esse aqui é de 1500, a Biblioteca Elementar é o de 1700. Então, gente, eu não sei qual que eu gostei mais, assim, é porque a Biblioteca Elementar eu fico assim: "Ah, eu acho que, de repente, será que eu gostei mais da Biblioteca Elementar?", mas eu acho que é porque, como foi o primeiro, eu acho que teve toda uma surpresa, porque eu fiquei, gente, muito entusiasmada, muito entusiasmada. Quem tá perto de mim sabe o quanto que eu falei desse livro, assim, né, comecei a falar para as pessoas lerem, e quem leu também já falou que gostou muito, então fica a dica, mas eu acho que realmente foi porque foi o primeiro, porque esse aqui também é incrível, incrível, tá, recomendo demais para vocês, para quem ama literatura brasileira também. Nossa, gente, muito gostoso. É aquele livro que realmente você não consegue largar, e muito interessante, muito legal, muito divertido, muito inteligente, muito interessante. É isso. É isso que eu tinha para falar desses livros. Depois eu mostro para vocês aqui a Biblioteca Elementar. Me contem nos comentários se vocês, já leram esses livros, se vocês conhecem o Alberto Mussa, o trabalho dele, se vocês me recomendam outros livros dele, eu vou gostar de saber também. E é isso, essa foi a minha resenha, eu espero que vocês tenham gostado muito. Um beijinho para vocês, a gente se vê na semana que vem.